Quem foi Sifrá e Puá? Agora eu quase posso garantir que essas duas senhoras não vão estar em sua pequena lista de personagens bíblicos facilmente reconhecidos, mas a nação de Israel deve a elas uma dívida de gratidão. Sifrá e Puá eram duas das parteiras designadas para atender as mulheres israelitas durante o parto nos anos anteriores ao Êxodo. Os estudiosos discordam sobre se eram hebreias ou egípcias, mas todos concordam que essas mulheres foram corajosas. Você deve se lembrar de que, na época de José, os israelitas gozavam de favores perante Faraó e sua corte. Depois que ele morreu, no entanto, outro faraó tomou seu lugar. À medida que a população dos israelitas aumentava, os egípcios se sentiam cada vez mais ameaçados e temiam que os israelitas dominassem a nação. Para limitar o crescimento populacional, o rei do Egito deu às parteiras uma ordem assustadora. Quando ajudares as mulheres hebreias no parto e as observares no banco do parto, se for menino, mate-o, mas se for menina, que viva. Êx 1:16. Mas Sifrá e Puá temiam a Deus. Eles se recusaram a fazer o que o rei do Egito ordenou. Desobedecendo deliberadamente ao comando de seu líder, eles deram à luz a cada recém-nascido com toda a habilidade que possuíam. Em pouco tempo, sua desobediência chamou a atenção do rei, e ele os convocou para ficar diante dele. "Por que você fez isso?" ele perguntou. "Por que você deixou os meninos viverem?" Verso 18. É aqui que Sifrá e Puá brilham nas páginas da história bíblica. Não só elas eram tementes a Deus, eles também eram sábias. Embora reconhecessem sua responsabilidade de obedecer a seus líderes, também entendiam que a lei de Deus substitui a lei do homem. Eles sabiam que não podiam pecar contra Deus matando os bebês hebreus. As mulheres hebreias não são como as egípcias, disseram ao faraó. Elas são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. As Escrituras nos dizem que Deus sorriu em sua coragem e compromisso de fazer o que era certo. Ele foi amável com as parteiras, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu suas próprias famílias. 20 e 21. Sifrá e Puá, embora obscuras, são exemplos poderosos de fazer o que é certo, custe o que custar. Sifrá e Puá, o favor de Deus para com essas duas mulheres. E foi evidente. Naquela época, ter uma família própria era uma grande bênção, especialmente em um contexto de escravidão e opressão, em que a esperança muitas vezes parecia inalcançável. Deus, vendo a coragem dessas parteiras, não apenas preservou suas vidas, mas também as honrou com descendência, garantindo que suas histórias fossem entrelaçadas para sempre com a libertação de Israel. Enquanto isso, o faraó, frustrado por sua ordem não ter sido cumprida, endureceu ainda mais seu coração. Ele, então, instituiu um decreto ainda mais cruel. Todo menino hebreu deveria ser lançado no rio Nilo. Era uma tentativa desesperada de controlar um povo que parecia abençoado além da lógica humana. Mas mal sabia o faraó que, naquele mesmo ambiente de opressão, Deus estava preparando seu libertador. E é aqui que vemos o impacto silencioso de Sifrá e Puá. Seu ato de desobediência salvou inúmeras vidas. Vidas que formariam o exército de homens e mulheres que anos mais tarde atravessariam o Mar Vermelho em direção à liberdade. Mais do que isso, foi nesse contexto de coragem e resistência que nasceu Moisés, aquele que se tornaria o libertador de Israel. Imagine por um momento, se Sifrá e Puá tivessem cedido ao medo, se tivessem simplesmente obedecido ao decreto do rei. Talvez não houvesse uma nação forte para ser libertada. Talvez não houvesse um Moisés. Talvez a história tivesse sido completamente diferente. Essas duas mulheres, quase invisíveis no grande palco da narrativa bíblica, demonstraram algo profundo, que às vezes os maiores atos de fé
são aqueles que acontecem longe dos holofotes. Que a verdadeira coragem é permanecer fiel, mesmo quando ninguém está assistindo, ou pior ainda, quando tudo está contra você. Lições de Sifrá e Puá primeiro, aprendemos que o temor a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria. Sifrá e Puá não agiram por rebeldia ou orgulho, elas agiram por reverência a um Deus que valoriza a vida. Elas sabiam que um rei terreno podia ameaçar suas vidas, mas o Rei dos Reis é quem detém a eternidade. Segundo, elas nos mostram que a obediência a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre correta. Sifrá e Puá arriscaram tudo, suas posições, suas famílias, suas próprias vidas, mas elas entenderam que a fidelidade a Deus vale qualquer preço. Terceiro, suas vidas nos ensinam sobre o impacto invisível da obediência. Quantas vidas foram salvas por causa delas? Quantas mães abraçaram seus filhos recém-nascidos sem saber que deviam sua alegria à coragem silenciosa dessas parteiras? Aplicação para nós. Hoje vivemos em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a seguir a maioria, a ceder àquilo que é mais fácil ou aceitável. Mas como Sifrá e Puá, somos chamados a escolher o que é certo, mesmo quando isso significa ir contra o sistema. Se você está em uma posição aparentemente pequena, seja em sua casa, no trabalho, na sua comunidade, lembre-se de que Deus vê. Ele vê sua fidelidade. Ele vê suas pequenas e grandes escolhas de obedecer, mesmo quando ninguém mais vê. E assim como fez com Sifrá e Puá, ele honra aqueles que o temem e fazem o que é certo. Conclusão. Sifrá e Puá não são apenas notas de rodapé na história bíblica. Elas são colunas silenciosas sobre as quais Deus construiu uma nação. Elas nos lembram que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir com fé apesar dele. Que fazer o que é certo nunca é em vão. E que, no fim das contas, Deus honra aqueles que o honram. Que possamos viver com a mesma coragem, a mesma fidelidade, a mesma reverência a Deus, e assim deixar também um legado invisível, mas eterno. Continue assistindo os vídeos do nosso canal Personagem Bíblico. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Fique ligado para mais conteúdo que edifica e inspira. Agradecemos imensamente por sua presença e por caminhar conosco nessa jornada de fé. Com gratidão, equipe Personagem Bíblico.